Tá aí. Obrigado. Eita, povo bom, Jesus. É uma pergunta. O que acontece com os finados entre a morte e o juízo final? Edno de Jesus de Arujá. Embora a vida após a morte ainda seja um grande mistério, a palavra de Deus nos apresenta detalhes importantes a respeito desse estado intermediário. Todas as pessoas, ao morrerem, sejam as salvas em Cristo, sejam as perdidas, pois rejeitaram ao Salvador, todas elas ficam sob o controle de Deus. Eclesiastes 12, verso 7. Os salvos em Cristo são levados ao paraíso. Filipenses, capítulo 1, verso 23. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8. E 1 Pedro, capítulo 3, verso 22. E os perdidos, que são os ímpios, vão para o Hades, que no hebraico chama-se Sheol, que não é a sepultura, e sim um lugar de tormentos. Um lugar de tormentos. Salmo 139, verso 8. Provérbios 15, verso 24. E Lucas 16 e 23. Roberto Moura, Rafa Nalido, a turma está tudo afiada. Ângela Martins. Nos tempos do Antigo Testamento, paraíso, por assim dizer, e Hades, ficavam numa mesma região, no Velho Testamento. E eram separados por um abismo separador intransponível, conforme Lucas, capítulo 16, e versículos 19 a 31. Ao morrer na cruz, Jesus Cristo desceu em espírito a esta região e transportou de lá os salvos para o terceiro céu. Confira com Mateus 16 e 18, Lucas 23 e 43, Efésios 4, 8 e 9, e 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Todos estão entendendo bem? Quanto aos ímpios, permanecem no Hades, uma espécie de antessala do inferno, o qual não deixa de ser um inferno, um lugar de tormentos. Um lugar de tormentos para a alma. Veja Lucas 16, 23. Conquanto em algumas passagens da Bíblia, o vocábulo grego Hades tenha sido traduzida para inferno. O Hades e o inferno final não são o mesmo lugar. O inferno final é chamado de lago de fogo. O inferno final é chamado de lago de fogo. Viu, irmão Natan Gabriel? Conforme Apocalipse, capítulo 20, verso 14 e 15.
E Mateus 25 e 41. Diferentemente do Hades, o inferno final está vazio. Ele começará a ser povoado quando Cristo voltar em poder e glória e lançar o anticristo e o falso profeta na Geena, inaugurando o mesmo. Zacarias 14, verso 4, irmão Roberto Moura, e Apocalipse 19, verso 20. Em seguida, os condenados do julgamento das nações, que é no Vale de Josafá, de Mateus 25, irão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, a segunda morte, é verdade. O tormento eterno de Mateus 25, 41 e 46. Todos estão entendendo? Glória a Deus. Mais tarde será a vez do diabo, desculpe. Mais tarde será a vez do diabo e seus anjos conhecerem o lugar para eles preparado, conforme Apocalipse 20, verso 10. E, finalmente, após o juízo final, todos os ímpios estarão reunidos no inferno. Quer dizer, no inferno total. Anotando, né, Elizabeth? Você sempre está anotando. Deus te abençoe. Apocalipse 20, verso 15 e Apocalipse 21, verso 8. Adilson, Elizabeth Meireles, Rose Suzarte. Em Apocalipse, capítulo 20, verso 13, está escrito que o mar dará aos mortos que nele há. Jesus também afirmou que vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. João, capítulo 5, versículo 28. Onde quer, deixa eu me ver aqui. Onde quer que estiverem os pecadores, ressuscitarão para comparecer diante do trono branco. Segundo a palavra de Deus, a morte, que no grego a palavra é thanatos, no grego é thanatos, é mesmo que dizer morte, e o inferno, que no grego é Hades, darão seus mortos, os quais, após o juízo final, serão lançados no lago de fogo, minha gente. O vocábulo morte, em Apocalipse, capítulo 20, verso 13 e 14, tem um sentido figurado. Trata-se de uma metonímia, figura de linguagem, expressa pelo emprego da causa pelo efeito, ou do símbolo pela realidade. Numa alusão a todos os corpos de ímpios, oriundos de todas as partes da terra. Seja qual for a condição deles. Existem pessoas cujos corpos foram cremados. Outras morreram em decorrência de grandes explosões, etc. Todas terão seus corpos reconstituídos, para que em seu estado tríplice, seu estado pleno, espírito, alma e corpo, 1 Tessalonicenses 5 e 23, comparecerem perante o juiz.
comparecerem perante o juiz. Entretanto, para que os ímpios compareçam ao juízo final, em seu estado pleno, acontecerá a reunião de espírito, alma e corpo, os quais se separarão na morte. Daí a menção de que a morte e o inferno, a morte e também o inferno, darão seus mortos. Apocalipse capítulo 20 e versículo 13. Aqui, meus irmãos, o inferno é Hades, também pregado de forma metonímica. Metonímica. Ao texto, não, o tema é o que acontece com os finados entre a morte e o juízo final. Jéssica. Há pessoas cujos corpos foram cremados, né? Outras morreram em decorrência de grandes explosões, etc. Todas terão seus corpos reconstituídos para que, em seu estado tríplice pleno, espiritual e corpo, compareçam perante o juiz. Glória a Deus. Entretanto, para que os ímpios compareçam ao juízo final, em seu estado pleno, acontecerá a reunião de espíritos. Isso aqui eu já falei. Segue-se que a frase a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Tem uma correlação com o que Jesus disse em Mateus 10 e 28. Mateus 10 e 28, note aí. Elizabeth, note aí, Mateus 10 e 28. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, na geena, tanto a alma como o corpo. Ou seja, as almas dos homens. O Hades e os corpos, a morte, serão lançadas na geena. E quanto aos que têm morrido salvos em Cristo? O que é que acontece com eles? Graças a Deus, nenhuma condenação há para eles. Eu vou repetir. E quanto aos que têm morrido salvos em Cristo? O que acontece a eles? Graças a Deus, nenhuma condenação existe para eles, para os salvos. Romanos 8, verso 1. Serão julgados também, é evidente, logo após o arrebatamento da igreja, mas apenas para efeito de galardão. Olha o assunto que eu estou falando, minha gente. Estou falando de 666, não, Mateus. Estou falando desse assunto sobre morte, ressurreição e paraíso. Então, os corpos serão lançados na geena, e quanto aos que têm morrido salvo em Cristo, graças a Deus que nenhuma condenação existe para eles. Serão julgados também, evidente, logo após o arrebatamento da igreja, mas apenas para efeito de galardão. Galardão. Romanos 14, 10, Apocalipse 22 e 12. Depois da ressurreição dos que morreram em Cristo, nunca mais haverá morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. 1 Coríntios 15, 26. Estou terminando aqui. Deixa eu ver. Epa. Apesar de já se encontrarem na presença de Deus os salvos mortos em Cristo, ainda não estão desfrutando do gozo pleno preparado para eles. Isso só acontecerá depois da ressurreição. Benjamin Soares, não, pode queimar, pode partir o corpo, não tem problema. Quando der a ressurreição, meu filho, não quer saber se foi... E aqueles que morreram nos mares, que os tubarões comeram?
Então, apesar de já se encontrarem na presença de Deus, no estado intermediário, os mortos em Cristo, os salvos mortos em Cristo, ainda não estão desfrutando do gozo pleno preparado para eles. Isso só acontecerá depois da ressurreição. 1 Coríntios 15, 51. Vocês estão entendendo, minha gente? Ajuda aí, Elizabeth. Seu estado agora é similar aos daqueles mártires que morreram na grande tribulação. Apocalipse 6, 9 a 11. Que clamam por justiça, quer dizer, estavam conscientes, mas estavam incompletos, porque falta ressurgir o corpo. Esta passagem e a de Lucas 16 e 25 estão conscientes e se lembram do que aconteceu na terra. Apocalipse 14, 13. Contudo, após o arrebatamento, estarão no sentido pleno, sempre com o Senhor. Aí se desliga de tudo. 1 Tessalonicenses 3 e 13 está escrito que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Isso significa que os santos de todas as épocas que estão com o Senhor no paraíso virão com ele no arrebatamento da igreja. Como assim? O espírito e a alma, ou espírito mais alma, deles se juntarão aos seus corpos na terra para a ressurreição, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 a 52. Portanto, irmãos, consolemo-nos com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4 e 18. Aleluia! Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22 e 20. Então, meus queridos, era esta a palavra que eu tinha para trazer para vocês nesta tarde. Foi mais uma palavra informal e depois a palavra de Deus. E graças a Deus que vocês, muitos aqui, aprenderam algo e estão satisfeitos.